Mas antes do retorno ao debate, gostaria de dar um recado. Alguns programas da TV Horizonte, como o Caleidoscópio, Retratos, o Arte no Ar e o próprio Horizonte Debate, ganharam novos cenários e novidades. Tudo isso graças à contribuição de todos os colaboradores da campanha Faço Parte, dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Queremos agradecer muito a sua contribuição e você que ainda não faz parte, te convidar para fazer parte dessa campanha. Seja você também um colaborador da campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Será muito bem-vindo e abençoado a sua contribuição. Falávamos no fim do segundo bloco sobre a participação do Estado enquanto promotor de educação para preparar essa moçada para essa Revolução 4.0. Se pensarmos assim, a Revolução Industrial que acontece na Inglaterra, Mauro Henrique e professor Baroni, se compararmos com a França, um Estado totalitário, pensamos na Revolução Gloriosa da Inglaterra de talvez 100 anos antes da Revolução Industrial. Ou seja, eu tiro o poder desse rei e eu faço com que os empreendedores tenham mais flexibilidade na hora de pensar. Eu não vou colocar isso na figura do déspota simplesmente. O que é pensar um Estado de empreendedores, ou seja, o Estado cada vez menor, sem fazer tanta interferência com relação à mediação dos conflitos sociais, de divisão de conhecimento? Não dá medo, amigos, de fazer uma Revolução 4.0 e da divisão de renda não acontecer porque esses meninos, muitos deles, não terão acesso ao conhecimento dessa revolução, professor Baroni? Sem dúvida, e é importante a gente deixar claro, né, que o mero acesso à informação não quer dizer que essa informação está sendo traduzida como conhecimento. Então, vou pegar um exemplo que vai ficar fácil de entender. Né, uma pessoa, né, que tem que fazer um trabalho da escola e encontra esse trabalho pronto em algum outro site. Ela copiou aquele trabalho, ela teve acesso à informação, mas às vezes ela não conseguiu produzir conhecimento a partir desse acesso à informação. Então, voltando à questão do governo, o que a gente percebe, a indústria 4.0 é uma indústria que vai trabalhar com processos enxutos, vai trabalhar com agilidade. Então, isso passa, né, por exemplo, assim, por uma reforma tributária. Qual a questão que a gente observa? Né? A dificuldade, né, que é abrir e fechar uma empresa dentro do nosso país, né, de entender esse emaranhado dessa questão de impostos. Né? Então, economias mais ágeis dentro dessa visão da indústria 4.0 são economias também menos regulamentadas. Até dentro dessa compreensão do que é chamado aí do modelo da tripla hélice, onde a gente tem o governo, a universidade e as organizações se articulando em prol dessa questão da inovação. Opinião de cada um. E às vezes é difícil até entrar no consenso quanto a isso. Professor Baroni, você acha que o Estado tem que ser menor? O Estado tem que ser mais enxuto? No fundo, ele tem que buscar ser mais ágil. E para ser mais ágil, com certeza, ele vai ter que diminuir de tamanho. E o que é muito importante dentro dessa discussão de agenda da indústria 4.0 é que realmente essa questão da educação ela se torne realmente algo que precisa ser repensado no nosso país. Quando a gente observa, né, por exemplo, um caso clássico da Coreia, né, estava devastada na Segunda Guerra Mundial, após a Segunda Guerra Mundial, e eles fazem um investimento intensivo na educação, principalmente focando nessa questão de ciência e tecnologia. Qual que é o resultado disso? Há 20 anos atrás, se uma pessoa dissesse que ia comprar uma televisão coreana, você não jamais imaginaria. Né? Hoje são as melhores? São as melhores. Você tem automóveis coreanos. Acho que podemos até citar isso, né? Talvez na nossa juventude alguém falasse de... não, invertamos. Se colocarmos para um jovem de 20 anos de idade hoje, o que vem à cabeça dele se falarmos de Samsung, LG, Kia e Hyundai, por exemplo? Qual que é a impressão que você tem? E só pegando carona, na Coreia, você tem a Coreia do Sul, você tem a Universidade Samsung, né, que ilustra bem esse modelo da tripla hélice, no sentido, né, de aproximar
mais a discussão empresarial do que está sendo estudado na universidade, até para que depois, né, aí fica aí com vocês, né, no caso, quando esse aluno, que ele vai virar um profissional, ele não tenha esse distanciamento tão grande do mercado de trabalho. Por que a nossa Gurgel não vira Kia, não vira Hyundai? Pois é, rapaz. O sorriso do Henrique é emblemático. Por que não vira? Por que a gente está sempre no Gurgel? Pois é, eu acredito que assim, nós temos até muita gente que tem boas intenções. Eu acho que o Brasil é um país de muitas boas intenções. Mas o professor Baroni falou muito bem, fica muito no estado que ainda é lento, burocrático, e muitas das coisas que podiam acontecer, alguns projetos que podem ser desenvolvidos, acabam parando sempre no início. E você não vê as coisas aqui no Brasil, elas caminharam com a mesma celeridade que você desejaria. Qualquer pessoa que viaja para fora do Brasil fala, nossa, por que no Brasil isso não funciona? Por que lá fora isso funciona e aqui não funciona? Mas a gente percebe que também há uma espécie de um coletivismo onde a sociedade, de uma certa forma, ela até se acostumou a essa morosidade do Estado e acaba não fazendo uma cobrança maior na educação, uma cobrança maior na própria agilidade da justiça, uma cobrança maior na própria agilidade dos serviços públicos, na própria economia como um todo. Agora, Henrique, quando Davos coloca, e talvez seja o texto que a gente mais está se orientando para esse debate de hoje, de que para cada 5 empregos perdidos, por exemplo, pelas mulheres, né, somente um desses empregos vai ser recuperado. Você concorda com essa diminuição do Estado? O Estado é quem tem que fazer a mediação e garantir, por exemplo, necessidades. Eu acho que em meio à crise, a gente acaba questionando aquisições históricas dos trabalhadores para poder continuar mantendo o lucro da indústria. Eu diminuo a contribuição social, eu faço com que o indivíduo receba menos para poder garantir o emprego da indústria. Não é um contrassenso? Poderia ser, mas de certa forma o que a gente observa é que o Estado, quando ele toma um papel menor dentro da sociedade, isso significa que, por um outro lado, a gente está falando de um empoderamento do indivíduo e seu papel de precursor nesses movimentos. Então, existe sim espaço para que o Estado diminua seu nível de intervenção ou mesmo que se atualize nas questões de legislação. Por exemplo, a nossa legislação trabalhista é da década de 40. Né? Então, as revoluções industriais aconteceram de lá para cá e a gente não conseguiu acompanhar. Então, há um espaço para melhoria nesse sentido, para que o Estado tenha um nível de intervenção menor e, com isso, um maior empoderamento do indivíduo, com incentivo a ações mais ligadas ao empreendedorismo, né, um Estado menos intervencionista e uma sociedade cada vez mais livre para a busca de novas soluções, para a busca de novos conhecimentos. E, com isso, o Brasil conseguir, a médio prazo, deixar de ser um mero espectador e ser mais protagonista nesses movimentos. Essa pergunta é para vocês todos. Vamos tentar aproveitar o mínimo de tempo que temos. Quando a gente pensa nessa beleza da revolução, né, assim, tecnologia, do indivíduo, às vezes, lá na Zona Sul ou do morro, achar porque ele mexe no mesmo Facebook, no mesmo WhatsApp, né, ele tem acesso a essas coisas. A Revolução 4.0, ela ainda é determinada pelo lucro do dono do capital? Não necessariamente, Jairo, pelo menos não pelo lucro imediato. Se a gente fizer uma análise das principais startups, principalmente daquelas que conseguiram um fundo investidor, né, um investidor anjo, não necessariamente a preocupação com o lucro, ela é a primeira preocupação, a preocupação preponderante. Se diz que dentro do Google, por exemplo, a principal intenção de todo e qualquer novo projeto e criação é gerar uma utilidade daquilo para a sociedade. Como ganhar dinheiro com isso vem como segundo plano. Porque a partir do momento que tem uma coisa disruptiva, nova e que a sociedade como um todo vai valorizar, a questão do lucro ela fica mais fácil no segundo momento para se buscar. Né? Se pensarmos, por exemplo, o WhatsApp, que não tem propagandas, né? Ele não manda propagandas para a gente. Sim. Outras pessoas utilizam do WhatsApp para isso. Atinge 1 bilhão de usuários próximo do carnaval. Como que um Mark Zuckerberg pensa nessa compra e utilizar isso para frente? Eu acho que esse é um desafio extremamente necessário dos pensadores, evidentemente, mas das famílias também, junto aos jovens, em termos de formação, de cobrar essa formação. Professor Baroni, não há
nenhumas férias dos meus filhos em que eu não leve esses meninos a esses museus. O da PUC, então, é muito bom. O de Ciências Morfológicas da UFMG, não para os mais novos, mas para os mais velhos também é muito bom. Gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Discutir emprego, discutir vida, discutir futuro dentro do conhecimento de vocês é algo sempre muito bom. Eu gostaria de deixar um convite para falarmos da 4.0.2 em um próximo debate. Muito obrigado. O programa de hoje fica por aqui. Interaja conosco, envie sugestões de temas para o e-mail do programa que aparece na sua tela. Obrigado pela sua companhia, agradeço muito a audiência do povo de Caeté, de Ibirité e de Poços de Caldas, lá no sul de Minas. Um abraço e até o próximo programa. Tchau!